pessoal, sejam bem-vindos à nossa sala virtual, nosso bate-papo. A gente está criando esse espaço aqui para que a gente tenha a oportunidade de dialogar com pessoas que têm mais informações sobre o mercado, pessoas que podem contribuir bastante com a nossa visão de futuro, com a associação. Hoje a gente vai ter um bate-papo com o Wilson Diniz, que é o responsável pela financeira do Banco Pan, nosso parceiro, nosso amigo, que está sempre junto conosco. E vamos ouvir dele o que ele acha, quais as visões que ele tem desse momento atual que nós estamos vivendo e principalmente quais são o que o Banco Pan pode nos oferecer ou pode nos indicar como saída para essa crise. Vou passar a palavra primeiro, inicialmente, para o Ilídio dos Santos, que é o presidente da Fenalto. Vou fazer o papel aqui de coordenação do nosso bate-papo e logo depois o Wilson entra com as visões e com alguma informação a mais que o banco queira nos oferecer. Vamos em frente, gente. Queria agradecer a gentileza do Wilson de nos atender o nosso convite. Muito obrigado, Wilson. Estamos juntos aí. Vamos ouvir aí o pessoal que tem a dizer, principalmente você. Prazer é nosso, Ilídio. Estou à disposição de vocês. Primeiro é assim, de fato, você trabalhar em home office é a primeira vez nesses 36 anos na minha vida que eu estou trabalhando em home office. Eu sempre escutei falar, até porque 30% do time do PAN já trabalhava em home office. A gente já vinha num trabalho forte no PAN de botar muita gente em home office, principalmente essa equipe de apoio. E eu sempre escutei da turma, porra, home office você trabalha mais, e no fundo eu dizia a verdade, mas você tem uma qualidade de vida melhor. E de fato a gente passa a trabalhar mais e melhora a qualidade de vida, porque no meu caso em específico eu tenho que dirigir 78 quilômetros para chegar até o banco e pegar um trânsito infernal na entrada de São Paulo, que quem conhece aqui sabe como é. Eu, pelo menos isso, eu consegui tirar. Mas trabalho muito mais, não tenho dúvida, e nunca lavei tanto prato na minha vida. Então, de uma coisa é certa, tivemos que dispensar todo mundo, a gente está só a gente dentro de casa e não tem que se ajudar nesse momento, tem que encontrar tempo para tudo. Como é que a gente dentro do banco encara esse momento e tudo o que está se fazendo desde já? Primeiro, de fato, essa pandemia, esse vírus é um vírus muito forte, tem um alto índice de contágio. Esses números que a gente está vendo hoje aqui no Brasil não são, de fato, os números reais, porque você tem uma fila gigantesca aí de espera de resultado de testes. Então, a tendência dos infectados é crescer de uma forma muito forte, mas o isolamento que está sendo feito no Brasil também, exagerado ou não, ele está contendo, de fato, o volume a necessidade de hospital para tanta gente. É tanto que Bolsonaro ontem mostrava o Hospital do Rio com leito sobrando, e de fato é uma verdade, os hospitais não estão cheios, por mais que a mídia bata fortemente que tem muita gente morrendo, tem muita gente infectada, mas os hospitais não estão cheios. A prova disso é que um regional meu, Maurício, teve uma enxaqueca muito forte e precisou de hospital em Belo Horizonte, e ele teve uma suspeita de AVC, não foi AVC, mas teve que ficar internado, está 2 dias no hospital. Ele diz que o hospital está vazio, está fácil de fazer exame, está fácil de tudo, porque primeiro as pessoas não querem ir para o hospital porque estão todas assustadas de ir até lá e contrair o coronavírus lá. Em suma, de fato, o sistema de saúde do Brasil não está comprometido, por enquanto não está correndo nenhum risco da superlotação, que era o grande temor que é o grande temor que todos os países têm. Agora, por que a gente acha que esse negócio está exacerbado? Porque, assim, pandemias e epidemias, a gente vive no mundo desde que o mundo é mundo. Se vocês forem pesquisar aí, vocês pegam a peste lá da década do século XVIII, de 1720, depois a gente teve cólera lá em 1820, depois você teve a gripe espanhola que dizimou, matou inclusive o presidente do Brasil na época. A gente teve tuberculose, que durante 100 anos, a tuberculose viveu 100 anos sem ter uma solução para ela, e estima-se que matou 1 bilhão de pessoas.
Você está falando da década de 1850 a 1950. Vê como a tuberculose ela pairou por muito tempo. Depois você vê varíola, AIDS, que na época da AIDS, em 1981, assustou a população do mundo inteiro. Todo mundo morria de medo de AIDS. Mas tinha um grupo de risco, você tinha como se proteger na relação sexual e por aí vai. Mas era algo que assustava, que assombrava todo mundo, a AIDS, e matou 21 milhões de pessoas mundo afora, e ainda mata hoje. A AIDS ainda hoje mata com todo não na mesma dimensão, com todo o tratamento que tem. Mas você tem gripe suína, tem ebola, tem tifo, e por aí vai, pessoal. E duvido que isso acabe. Agora, por que pegou essa dimensão tão forte? Porque, de fato, é um vírus, apesar de ser uma família conhecida, a corona, esse Covid, de fato, ele é um vírus desconhecido e pelo nível de agressividade dele, porque ele é muito agressivo. Vocês verem que as pessoas que morrem, geralmente morrem numa velocidade muito forte, adoece e rapidamente a pessoa termina entrando em óbito. Então, de fato, tem que tomar diversos cuidados com isso. E eu nunca vi, na história, você não vê uma economia mundial parar ao ponto do que parou essa aqui. Porque, na verdade, é a economia mundial que está parada, não é só a economia brasileira. Por que eu acho que o Brasil vai sair dessa sofrendo menos? E é nisso que a gente acredita. Porque se a gente voltar um pouco no tempo, antes da chegada do coronavírus, o Brasil vinha em recuperação na economia. Se você olhar a evolução do PIB, o nosso PIB ele vinha em crescimento. Era um PIB pequeno? Era, pessoal. Estava lá, acho que projetava 1,7. Fechou em 1,7, se eu não me engano. Não vou me lembrar o certo. Mas ele era pequeno, mas ele vinha em crescimento. Enquanto que o mundo vinha caindo. A economia mundial ela vinha em desaceleração, que não ajudava no crescimento do PIB brasileiro. O Brasil vinha na contramão, imagina que eram duas aeronaves, enquanto a aeronave do Brasil decolava, a aeronave do mundo, ela aterrissava, ela vinha descendo para aterrissar. Pegou a gente exatamente aí, nessa subida. Ponto. Vamos ter um impacto muito forte disso, o nosso PIB vai cair fortemente? Vai, não resta dúvida que é PIB negativo esse ano, não resta dúvida que é recessão, porque por mais que esse negócio acabe no final desse mês ou acabe amanhã, a recuperação não será em forma de V, não vai vir na velocidade que a gente gostaria, vai vir em forma de U, mas ela vai vir, não resta dúvida. Você escuta muito, a gente lê muito aí de que o capital saiu do Brasil, fugiu 8 bi, 7 bi, 900, eu acho que a UOL publicou, mas é natural que isso aconteça. No momento desse de incertezas, no momento de insegurança, é natural que o investidor tire o dinheiro dele daquele lugar onde o risco é eminente, onde o risco é maior. Mas volta, pessoal. Por que volta? Porque, de novo, se você olhar para o mundo, não tem nada interessante lá fora. Você vai investir em quê depois que tudo isso passar? Hoje eu tenho o risco de um país em desenvolvimento como o Brasil, de fato, sofrer muito mais, que a gente tem um problema político a ser resolvido, que está longe de ser resolvido, que pode impactar fortemente no andamento da economia pós-corona, e eu não quero deixar meu dinheiro aqui agora. Mas eu vou botar onde? Hoje eu vou botar em dólar, eu vou botar em ouro. O ouro é seguro? Duvido que seja. Porque se faltar dinheiro nos bancos, o ouro é que lastreia basicamente o sistema financeiro e eles vão começar a se desfazer desse ativo, o que desvaloriza fortemente o ativo. Então, você não tem muito para onde ir. E num pós-corona, o Brasil é um país que tem uma porrada, diversas privatizações para se oferecer dentro do mercado, e são privatizações interessantes em todos os segmentos, seja estrada, seja ferrovia, seja gás, petróleo, tem muita coisa a se privatizar dentro desse Brasil, e tem muita infraestrutura a ser feita. O Brasil passou muito tempo sem investir em infraestrutura. Então, tudo isso deve e será oferecido
coronavírus, que a gente acredita forte que esses recursos voltam para o Brasil. Tanto se vocês verem, o relatório que o Itaú soltou é extremo, muita gente, é muito otimista. Não, eu não acho que é tão otimista, porque ele falava num PIB de 5,5 em 2021. Acho que ontem à noite, ele reviu esse relatório e soltou falando num PIB, acho que de 4,5, se eu não me engano. PIB mínimo de 3,5, alguma coisa assim. Bom, não vou lembrar o certo, que eu li ontem, era quase meia-noite e já estava muito cansado. Mas a verdade é que existe um nível de otimismo, sim, para a retomada, por tudo isso que eu estou falando. É um país, de fato, que tem muita oportunidade para atrair muito capital. A gente acredita também, e isso muito mais fortemente eu, dentro do banco, há algumas divergências nessa linha, mas eu acredito muito, que essa pandemia também vai fazer com que o nosso Congresso, que já vinha assumindo uma responsabilidade maior nas aprovações das reformas, que, diga-se de passagem, pessoal, a gente precisa entender isso fortemente, que assim, nós aprovamos uma reforma na Previdência que mexeu com toda a população brasileira, uma reforma muito forte, na minha visão, num tempo recorde e no menor nível de estresse. Se a gente olhar no velho mundo, como a França, por exemplo, que tentou fazer uma pequena reforma, apareceram os coletes amarelos, quebraram a França inteira e o país teve que retroagir numa porrada de coisas. E no Brasil, ao inverso, o Brasil deu um show de democracia, mostrou que tem uma democracia madura, quando aprovou uma reforma dessa envergadura com apoio da população. A população não foi para a rua quebrar porque estava mudando a idade de aposentadoria. Muita gente não gostou, é verdade, mas no final das contas o apoio veio da grande maioria que entendeu a necessidade de se fazer essa reforma. Mostra o quanto a gente já tem uma democracia bem madura, tá certo? Mas eu acredito que nessa confusão toda, o Congresso vai se unir muito mais, vai aprovar as reformas que precisam aprovar com mais velocidade ainda, e a gente vai sair dessa história com todas as reformas que tinha que se aprovar, com todos os investimentos a oferecer, e o Brasil entra numa espiral de crescimento já no segundo semestre bom, para recuperar essa perda toda que a gente tem aqui, e entra 2021 em forma de V. Eu acho que o crescimento de 2021 é muito forte, porque, na boa, quem acha que o Brasil ou que o mundo acabou em decorrência do coronavírus, esquece, está fazendo uma leitura completamente errada. A gente deu um freio nesse negócio por uma necessidade maior, por uma questão sanitária, mas que vai voltar. Que vai voltar, pessoal. Não dá para precisar quando. Volta em 10 dias, em 15 dias, não dá. O orçamento que nós fizemos no banco, quando alguém me pergunta sobre isso, eu tento responder dessa forma. O orçamento que a gente está desenhado no banco a gente tem um abril aí em torno de, 30%, eu não vou precisar o certo, 20%, vai. 20% do orçamento original, que espera fazer em abril, maio a gente espera chegar em 30%, junho em 60%, julho em 100%. Esse é o desenho que a gente tem dentro do banco. Agora, tem alguma informação privilegiada para fazer esse desenho? Não, nenhuma, pessoal. Esse desenho é puro cheiro. Eu não tenho. Esse desenho é puro cheiro e baseado numa única coisa, no ciclo da gripe, que é o ciclo que o Mandetta tem desenhado só. Tá? Mas, de novo, o ciclo da gripe um horizonte, mas não necessariamente uma verdade que se aplica a esse vírus, a essa virose. Tá? Mas é o cheiro que a gente tem. Pode ser revisto? Pode. No momento de crise como esse que a gente atravessa, nesse momento de guerra, a gente tem que estar revisitando esse negócio o tempo inteiro. Bom, exatamente. Agora, deixando um pouco de lado essa questão, esse cenário todo, vem o que nós estamos fazendo nesse momento. Esse é o que faz a diferença para o PAN, faz a diferença para o Santander, faz a diferença para a Fenalto, faz a diferença para a sua loja, faz a diferença para qualquer ramo de negócio no país. Tem uma máxima aí muito antiga, mas que eu carrego muito comigo, que é quem se sai melhor numa situação aqui não é o mais forte nem o mais inteligente, é o que se adapta mais rápido à situação. E é isso que a gente tem que fazer.
Eu falo muito para a minha equipe o seguinte: nós não estamos em férias, nós estamos em home office. A gente tem que trabalhar, tem que fazer o negócio acontecer. Então, todos os dias eu falo com todos os meus gerentes. Hoje, antes de falar com vocês, eu já tive uma reunião 7 horas da manhã com Alex e todo o pessoal da diretoria, onde a gente discutiu N fatos da semana, de ontem, não da semana, de ontem, e o que fazer hoje. 8h30 da manhã eu falei com todos os meus gerentes da Regional 2. Era para estar falando agora com a Regional 3, adiei um pouco porque tem vocês. Em suma, tem uma série de reuniões que só acaba lá para 8h30 da noite. E uma vez por semana eu falo com todos os operadores do banco. Uma vez por semana, na reunião da região, entram todos os operadores. E a tônica é uma só. Esse momento depende muito do que você está fazendo. E o que a gente pode fazer nesse momento? A gente tem que estar muito próximo do nosso cliente. Só tem essa alternativa para nós. Tem que estar muito próximo, tem que oferecer solução que ajude, nesse momento, a você vender mais para que eu possa financiar. Porque se você parar de vender, meu negócio morre, eu paro de financiar. Então, a gente precisa, nesse momento, estar muito próximo do cliente, estar ligando, estar oferecendo solução, estar resolvendo o problema, estar ajudando aquele cara que tem mais dificuldade no mundo de internet, no mundo virtual, digitar uma proposta para ele, criar algum banner para ele. Nós criamos diversos banners para diversas lojas Brasil afora. Pedi para que o marketing criasse um banner padrão. Aquele lojista que queria mais personalizado, operadores nossos criaram, tem muita gente nova, com muita facilidade de tecnologia. Então, é isso que a gente precisa fazer nesse momento, estar muito junto de todos vocês e oferecer condições para que vocês consigam vender carro. Se a gente olhar de todos os segmentos, não dá para ponderar qual é o segmento mais atingido ou menos atingido. Mas eu diria que de pronto, e Enilson que está nesse segmento, pode confirmar ou não, mas eu diria de proa, o segmento de turismo talvez tenha sido o que tenha mais sofrido dentro dessa história toda, seguido pela aviação, que tomou uma porrada muito forte, depois você vem locação de veículos, depois você vem uma porrada de N outros para depois chegar na venda de veículos. Se a gente dá para precisar o que é isso? Não dá para precisar, mas dá para olhar o seguinte: na quarta semana, que foi a semana do maior impacto e a primeira semana de isolamento, o percentual de queda de financiamento de veículos foi de 65%. Pô, é muito, Wilson? Mas eu esperava, confesso a vocês, que esperava algo em torno de 80% a 90%. No primeiro dia, quando a gente compara um dia com o outro dia, na quinta-feira, que foi o primeiro impacto da quinta-feira de isolamento, caiu 40%, na sexta caiu 43%, no sábado 75%. Dizia, puta, esse negócio vai despencar. A partir da segunda-feira começou a reagir, e a minha leitura reagiu porque as lojas começaram a acordar e dizer o seguinte: não dá para eu ficar em casa. Ficar em casa eu tenho que ficar, mas não dá para eu ficar parado em casa assistindo esse negócio. Eu tenho que me mexer. Eu vou ter que arrumar um jeito de vender. Eu vou anunciar mais, eu vou encontrar a solução que me ajude. E o que ajuda a gente, que tira e que faz com que a gente não fique classificado onde aqui o segmento que mais impactou? A evolução de tecnologia que nós tivemos no nosso segmento foi gigantesca, pessoal. Hoje, você pega um banco como o PAN, que é um banco que... Porque não é por eu estar no PAN, mas se você olhar a história do PAN, é um banco que em 2012 era um lixo. Era um lixo dentro do mercado. Quando eu cheguei dentro desse banco, era assustador o que eu vi dentro desse banco. Então, um banco que se transformou muito ao longo desse tempo em tecnologia. Mas você tem N outros bancos dentro do mercado que tem muita tecnologia também. Não é um privilégio só do PAN. A tecnologia hoje faz parte do mundo bancário, do mundo como um todo, mas principalmente dentro do mundo bancário, que a gente precisa muito de produtividade. E só a tecnologia traz a produtividade que a gente precisa. Então, hoje, você pode assinar um contrato à distância, aonde o cara estiver. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar nesse negócio, você tinha que ligar para a financeira para passar a ficha pelo telefone. Depois se criou o fax, depois veio pela web, e hoje, você digita uma proposta de dentro da sua casa, você manda o link
pelo menos no Banco Pan, você manda o link para onde você quiser, para o celular do cliente, para o seu celular, para o celular da filha do cliente, para o laptop do notebook do filho, do genro, de quem você quiser. A única coisa que precisa ter é uma câmera, onde o cara abre aquele link, ele está dentro do contrato, dá 2, 3 aceites, bateu a foto, o contrato está assinado. Então, você tirou da frente toda aquela burocracia que havia para formatar, para formalizar um contrato. O resto é vender. E como é que você pode vender de uma forma virtual? Claro que você pode. Ontem eu estava fazendo uma live com o Rodrigo da Bela Oscar, lá de Curitiba, e ele desenhou uma plataforma onde ele consegue avaliar o carro, onde ele faz a avaliação com o carro dentro da casa do cliente. Então, ele não precisa se deslocar até lá para avaliar. O cliente tira foto, manda para ele. Então, tem N soluções nesse momento que a gente pode fazer que ajuda a vender. Ah, Wilson, mas tudo isso não vai. Eu vendia 100 carros, não vou vender 100 carros. Claro que não. Claro que não. Nós estamos vivendo um período de vacas magras e a gente tem que adequar a nossa despesa a esse momento. E aí entra aquela velha máxima do seguinte, no exato momento de vida, de situação, que você encontra uma porrada de despesa dentro da sua empresa que não precisava ter e você tem, porque quando você está na bonança, você solta os freios mesmo, então é hora de você ajustar isso, é hora de você renegociar contrato. Eu conversei com um grande empresário aqui de São Paulo que tem muito imóvel alugado, e ele me disse o seguinte, Wilson, eu recebi ligação de todos, não foi de um nem de dois, de todos. E os caras me deram duas situações. Ou eu reduzia 50% no aluguel até o final do contrato, ou eu dava 6 meses de carência. Não me deram outra opção. Eu só tinha essas duas opções. Eu perguntei, qual a que você optou? Optei pelos 6 meses de carência, porque se eu reduzo em 50%, na renovação vai ficar, eu vou perder muito. Eu prefiro perder esses 6 meses, não receber nesses 6 meses e renovar partindo do que eu já tenho hoje, do que ter que voltar e até eu recuperar o que eu tenho hoje vai demorar muito. Ah, ele fez isso, fizeram isso com ele. O que vocês acham que ele fez com os imóveis que ele aluga? A mesma coisa. Ele repassou agora do que ele aluga para que ele reduza a despesa. Então, em suma, pessoal, é assim, a gente olha isso como um freio de mercado, o banco não mudou a política de aprovação, salvo para profissional liberal e autônomo, e considerando a partir do cluster C, a gente classifica por cluster A, B, C, D, F, G, de A a G. Esse A não entenda como classe social, não tem nada a ver, tá? Tem às vezes lojista que diz assim, cliente classe A, o PAN está dando crédito, mas também do classe A não tem nada a ver com classe econômica. Isso a nomenclatura, pura e simples, podia ser 1, e nós resolvemos botar A, B, C até G. Então, de fato, a partir do cliente C, a gente passou a exigir mais entrada e está sendo mais restritivo para aquele cliente autônomo, profissional liberal ou dono de empresa que tem uma pequena restrição, tipo PFIM. PFIM é restrição no comércio, que a gente fechava os olhos quando o PFIM era até R$500. Hoje a gente não fecha mais, porque esse cliente, apesar da gente fazer o crédito para ele, ele tinha um comportamento de inadimplência maior no momento de mercado adequado, tranquilo, sem nenhuma anomalia. Então, esse cara a gente, de fato, fechou mais o crédito. Mas o cliente autônomo, profissional liberal, A e B ou dono de empresa, segue vida normal. Subimos nosso preço? Claro, nós repassamos o custo da captação quando a Bolsa dissolveu, mesmo antes do coronavírus. A Bolsa dissolveu, a captação cresceu vertiginosamente, o pico do preço do dinheiro cresceu bastante, a gente esperou uma semana, ela recuou, que vocês vão lembrar que teve uma sexta-feira onde a Bolsa foi super positiva, ele recuou, a gente segurou, na segunda explodiu de novo, acho que na terça a gente fez o reajuste de preço, assim como todos os bancos fizeram. O Banco Pan só fez esse reajuste, de lá para cá não fez mais, até porque o custo de captação agora ele tem uma tendência de queda, ele está caindo, não só tendência, ele está caindo. Aí você me diz assim, então por que você não repassa essa queda já em baixos juros? Porque a gente acredita, não é que acredita, a gente não tem a certeza que essa queda vai permanecer. Não tem a certeza. Quando a gente olha no longo prazo, a curva de juros do longo prazo, ela continua ainda em alta.
Então, possivelmente, essa captação volte a subir. Então, para não ficar esse negócio sobe e desce, você deixa estabilizado um período, mas eu acredito não, eu tenho a certeza que em passando tudo isso, a tendência dos juros é voltar a decair. A Selic está 3,5%. Não faz o menor sentido você manter taxa de juros lá em cima com a Selic no preço que está, apesar de que a Selic por si só, não é ela sozinha que regula o mercado. O que é que pode impactar fortemente o nosso negócio num futuro próximo é a inadimplência. Essa história de prorrogar os 60, prorrogar para 62 parcelas para o final do contrato, eu também achei que a decisão foi muito precipitada, na minha visão. O negócio mal começou, já veio essa preocupação da postergação. O Procon de São Paulo, por exemplo, fez um vídeo que está espalhando o Brasil afora, dizendo assim, não pague se você tem parcela, não pague, porque vai prorrogar, vai para o final. E nem todo banco está seguindo isso. Exemplo, o PAN não tem essa condição. E por que não tem essa condição? Porque você tem uma questão econômica envolvida aqui dentro e comportamental. Que assim, eu preciso mesmo fazer isso? Se eu precisar, eu vou fazer. Mas como eu acompanho dia a dia os resultados de cobrança, eu posso dizer, os recebimentos de cobrança, eu posso dizer para vocês o seguinte, primeira semana, caiu fortemente o recebimento. Essa semana e ontem a gente já estava em linha com o que a gente tinha antes do corona. Caiu um pouco? Caiu, mas nada muito assustador. Acredito eu que isso só eu acredito dentro do banco, tá? Não tem nenhum estudo, a gente ainda está fazendo esse levantamento para olhar se eu tenho razão ou não. Mas eu acredito assim, os bancos, de uma forma geral, no Brasil, eram muito conservadores em créditos. Estavam muito conservadores, com raríssimas exceções. Você vinha uma ou outra financeira bem mais agressiva no apetite de crédito no mercado, acelerando fortemente. Mas, na maioria, sempre foi conservador. Quem mais sofre numa pandemia, quem mais sofre numa situação de economia em paralisia, são as classes menos favorecidas. E crédito para essa classe sempre foi escasso no Brasil. Nunca teve muito crédito para essa turma. O crédito estava muito concentrado no A e B. Por isso que eu não acho que a gente vai ter um pipoco de cobrança ao ponto de prejudicar ou impactar o nosso negócio. Você vai ter banco pisando mais ainda no freio do crédito na volta disso? Vai ter banco saindo do mercado por um período? Vai. Isso eu acredito que sim, porque isso faz parte desse movimento natural de mercado, que se acelerou demais no crédito e aconteceu algo inesperado, um meteoro atingiu a gente em pleno voo, eu tenho que rever a minha política de crédito, minha política de preço, é natural que isso aconteça. E aquele banco que tem mais dificuldade de caixa ou que está mais alavancado, tem uma tendência também a pisar no freio por falta de capital. Mas, basicamente, é isso. No banco, a gente não enxerga isso como o fim do mundo, longe disso. Todas as nossas reuniões é de alavancagem. Eu fiz uma meta agora para abril, baseado no que a gente já vinha fazendo nas últimas 2 semanas, mas com um plus ou com um incremento de 30%, como um desafio para os nossos operadores. Não mudamos a política de remuneração variável, os nossos operadores continuam recebendo remuneração variável por tudo que eles estão fazendo. A única coisa que eu cortei dos nossos operadores nesse período foi o ticket de combustível. Porque não faz sentido pagar combustível para o cara ficar em casa. Não faz o menor sentido, tá certo? Mas no resto, está vida normal. Os operadores estão recebendo por remuneração variável, os operadores têm as metas deles, os operadores estão ligando, os operadores estão brigando pelas propostas, nós estamos entrando em crédito, estamos discutindo aquela proposta que a gente acha que dá para fazer, vida normal no banco. Essa é a nossa situação até hoje. Se você disser assim, Wilson, amanhã tudo pode mudar, eu costumo dizer que amanhã é longo prazo nesse momento que a gente está vivendo. Então a resposta é sim, amanhã tudo pode mudar. Hoje, até hoje, essa é a nossa posição dentro do banco. O banco continua firme e forte, acreditando no segmento. Tem 2 investidores do banco, que é Caixa Econômica e BTG, que são 2 investidores muito fortes que acreditam nesse segmento. Então, a gente está firme e forte. Eu costumo dizer o seguinte, quem não acredita no que eu estou falando, que a gente continua aprovando bem, experimenta.
manda uma proposta e vê se a gente está aprovando ou não. Manda uma proposta para ver se a gente está ou não com a conduta. Tá? Com relação ao IOF, que o governo tirou o IOF das operações, a partir de hoje, a gente não pode mais cobrar IOF, que é para baratear um pouco mais a parcela do cliente. Todo o nosso estoque, tem banco que está cancelando essas propostas, refazendo. Ontem, para vocês terem uma ideia, ontem, meia-noite, eu consegui fechar com a equipe de tecnologia do banco e de produto, para a gente criar um robozinho, que a gente conseguiu botar no ar esse robô hoje, 4 horas da manhã. 4 horas da manhã ele entrou no ar hoje, ele está reprocessando todas as propostas do banco sem a necessidade de ter que cancelar nada, sem a necessidade de fazer nada, para que quando a gente entre com essa proposta para pagar hoje, já esteja sem o IOF e já esteja na parcela mais baixa para o cliente. A ideia nossa é levar conforto para o cliente e não trazer mais um empecilho para vocês nesse momento para vender carro. Imagine quem já está com proposta tudo pronta, ter que refazer, ir atrás do cliente e por aí vai. Então, a gente encontrou essa solução e está colocando em prática. Nós acreditamos que até meio-dia, todo o meu estoque de proposta no PAN, ele já está reprocessado com a parcela nova, sem a necessidade de intervenção humana. Então é isso, pessoal. Agora estou aberto para qualquer pergunta que vocês queiram me fazer. Eu deixava, talvez, uma única pergunta para não passar em branco, que é o seguinte, Wilson. Como é que o PAN, de maneira concreta, vê a alternativa de suportar as lojas e os seus parceiros principais nesse instante? Tá. A gente tem um produto que chama o Forplan, que eu lancei lá durante a nossa convenção, lá da Fenalto, mas, infelizmente, eu não consegui aprontar ele em tempo para hoje estar disponibilizando isso dentro do mercado. Mas também perde um pouco a característica do produto, porque o produto existe para movimentar a frota e, de fato, não tem movimentação de frota que haja necessidade do Forplan. Porém, a gente está fazendo alguns estudos e eu tenho provocado muito a equipe de tecnologia para acelerar esse processo e eles prometem me entregar uma fase, que a gente está na primeira fase. Eles prometem me entregar essa primeira fase bem mais avançada no dia 12, acho que é 12 de abril agora. E em ele me entregando, eu vou fazer uma proposta sim para o mercado para tentar ajudar. É certo que eu não vou conseguir atender o mercado na plenitude, não tem como, eu tenho 15 mil lojas credenciada ao PAN, eu não tenho como oferecer linha de crédito para 15 mil lojas, mas a gente tem um estudo sim para suportar as despesas do lojista durante o período. Então, qual é a ideia nossa? É estabelecer um teto, porque também não dá para negociar loja a loja, mas estabelecer um teto, sei lá, quanto o cara gasta de aluguel, quanto ele gasta de folha, quanto é a despesa dele na média, sem considerar carnezinho que eu tenho na gaveta, porque tem lojista que tem aquele carnezinho na gaveta de um carro que ficou, isso eu não posso considerar como uma despesa fixa, e sem considerar o pós-venda, porque eu estou acreditando que nesse momento você não tem tanta venda assim onde o pós-venda possa infectar o negócio. Então, vamos lá. A gente está falando aí numa despesa em torno de 12, 15 mil reais mês. A gente está falando também, não são nas grandes lojas, mas são lojas de médio e pequeno porte, se você enxuga bem. Até porque eu acredito que nesse momento você tem que renegociar aluguel, nem que seja no período. Isso aqui você tem que renegociar aluguel, você tem que se mexer também. A folha de pagamento também diminui, porque você não tem a variável da comissão. Em suma, depois de alguns estudos que a gente fez, pedi a ajuda da Fenalto para também me ajudar a chegar nesses números. A gente pretende oferecer uma linha de crédito. Essa linha de crédito teria carência de 90 dias dentro do Forplan. Ao final de 90 dias, a gente acredita que o mercado está normalizando e aí sim a gente oferece uma linha de crédito no Forplan para que esse valor seja abatido e o cara segue vida normal sem ele ter que fazer qualquer desembolso. Então, botando números para me fazer entender. Eu faço uma linha de crédito de 30 mil reais hoje para um lojista, ele dou prazo para ele pagar 60 ou 90 dias, sei lá, vamos botar lá 90 dias. Ao final de 90 dias, esses 30 mil, ele tem que me pagar 35 mil. Esses números são tudo chute para me fazer entender, tá?
Ao final, ele tem que me pagar 35 mil, mas eu sento com ele e acerto uma linha de forfã para ele de 100 mil reais. Então, eu abro o limite de 100 mil, abato os 35, ele fica com um saldo devedor de 65. Basicamente é isso e segue vida normal. Dá para fazer isso para o mercado inteiro? Infelizmente, não dá. Não dá. Primeiro, se eu fazer isso para o mercado inteiro, eu teria que botar muito dinheiro nessa história, e botar muito dinheiro nessa história nesse momento, ninguém quer. Que a gente tem muito otimismo, a gente acredita muito na continuidade do segmento, mas tudo isso que a gente acredita, é isso que eu falei, o amanhã é longo prazo, a gente está apostando que o ciclo da gripe vai acontecer. Se o ciclo da gripe não acontecer e a gente tiver que ficar 3, 4 meses em isolamento, por exemplo, esquecem tudo que eu falei, muda tudo. Eu só ia reforçar um pouco o que o Wilson falou. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito especial e, assim, acredito que nós estamos encaminhando para esse fundo de poço e vai começar a saída. Aqueles que trabalharem a saída antes, como o Wilson está falando aqui, ele está falando de negócios, de fazer negócios, alguns focados na solução da saída, na ajuda que é necessária para a saída, né? E como se reinventar para a saída. Os números dele indicam muito claramente isso, né? Assim, por que as coisas começam a voltar ao normal? Por que houve um crescimento, mesmo que pequeno e mesmo de uma base muito ruim? Por que houve uma melhora de propostas? Porque as pessoas começaram a pensar, ok, o que eu faço quando você tem limões na mão? O que você faz? Faz limonada. Quando você tinha doces para distribuir, você distribui os doces. Agora tem limão. Agora, só para mostrar um número aqui que é importante para a gente compartilhar, eu vou pôr aqui na tela, para um dado que eu recebi agora de manhã, que é as vendas que houveram, o que aconteceu na China. Eles estão saindo já do fundo do poço, o próximo número que vier da China já vai mostrar um pouco para a gente também algumas coisas. Quer ver? Isso aqui é o que aconteceu com vendas de veículos na China, né? A queda começou forte em janeiro lá, a nossa foi em março, fevereiro foi horroroso e março deles deve ser melhor. O nosso março foi mais ou menos como o janeiro deles. O nosso abril vai ser como o fevereiro deles, mas maio a coisa já vai retomar, entendeu? Eu até vou tirar isso daqui porque não acredito que é isso que vai resolver a vida da gente, entendeu? Então, e a gente tem que tomar cuidado com isso, Siqueira, que assim, aquela notícia que eu vi no jornal, caiu 90%, 91%, ali tem muito foco em transferência efetiva no Detran. As transferências, de fato, não estão acontecendo, os Detrans estão fechados. Isso. Mas a venda está acontecendo. A venda acontece. Wilson, por isso que nós traçamos 3 cenários, né? Esse que você está se referindo é o pior deles. O pior deles, se tudo de ruim acontecer e continuar piorando, e nós sabemos que pelas próprias estatísticas do Ministério da Saúde, que o pico vai ser dentro de uma semana e meia, 2, dentro dos próximos 10, 15 dias nós vamos chegar no fundo do poço mesmo. Mas isso é inevitável, essa venda já está contratada, os leitos que estão vazios nos hospitais vão encher, é só esperar. Entendeu? Então é o seguinte, agora é um bom momento. Até tem um amigo que falou assim, pô, vou sair na rua, vou pegar o Coronas, porque agora eu chego no hospital, tem vaga. Daqui a 3 semanas eu não sei. Mas assim, o importante é o seguinte, vai passar como está passando na China, né? E nós vamos nos recuperar. E aqueles que, como vocês, como o Wilson está mostrando, que é o caso do PAN também, que estão trabalhando a saída, que estão imaginando como fazer negócio, vamos dizer assim, fazer negócios num estado de normalidade, todos vocês sabem, né? Fazer negócios numa situação especial como a que estamos vivendo, nós todos estamos aprendendo. E quem sair na frente descobrindo como fazer é o que vai sobreviver, é o que vai ter que conseguir melhores resultados lá na saída. Porque o consumidor que vai estar lá na saída vai ser um consumidor diferente do que aquele que a gente conheceu antes, né? O Wilson deu um exemplo que eu acho perfeito. Quantas coisas, e eu vou dar alguns exemplos aqui de governo federal, quantas coisas estavam há tempo sendo examinadas, etc. e tal, e não saía do papel. Agora está saindo tudo do papel. Por exemplo, assim como você deu o exemplo da assinatura do contrato, Wilson, está existindo, houve uma semana, ontem foi quarta-feira, isso mesmo. Ontem teve uma reunião, aliás, quarta-feira foi antes de ontem, teve uma reunião no governo, o Denatran incluído, importantemente incluído no nosso caso,
que vai fazer com que o sujeito possa fazer uma identidade digital no celular dele, com o certificado digital dele na nuvem, né? E aí o cara, pelo preço que ele pagaria por um reconhecimento por autenticidade, ele vai ter reconhecimentos por autenticidade na quantidade que ele precisar por um ano inteiro, né? E isso o cara vai fazer no celular dele, entendeu? Isso é reconhecido para todos. Então, tá perfeito. Eu acho que esse é o caminho, vamos em frente, vamos mostrar a saída. Semanalmente nós vamos estar atualizando as previsões. Olá, bom dia a todos. Você está me ouvindo aí, Nilson, pessoal? Queria agradecer, que é um privilégio estar aqui, agradecer a iniciativa da FENALT. As perguntas eu não tenho, o nosso grande professor Wilson já respondeu tudo que eu queria saber e vou transmitir aqui para a minha categoria. Em Brasília, que é no Distrito Federal, nós tivemos uma grande vitória, né, que foi conseguir a abertura das lojas. Nossas lojas estão de portas abertas. Inclusive, compartilhei com todos vocês o nosso ofício, nosso governador, para que vocês também possam fazer em seus estados da mesma forma. Vai que isso dá certo, né? E eu acho que é uma tendência agora o mercado ir abrindo gradativamente, né? Nós estamos conseguindo também hoje a abertura do Detran, porque é uma coisa de cada vez. Não adianta você pedir para abrir a loja e depois pedir o Detran junto. Então, para gerar mais segurança jurídica para as financeiras, a gente sabe que precisa dessa transferência. Então, provavelmente na segunda-feira o Detran também já estará aberto aqui no Distrito Federal, mas a pressão está muito grande para que a gente siga as normas da OMS. E assim, a dificuldade com o empresário é essa. Por quê? A associação hoje agencial tem 60 associados. E depois do fechamento da loja, apareceu 600 pessoas querendo ajuda, né? E assim, eu saí da agência alta e fui defender essa categoria. Eu acho que isso também gerou muita força para a nossa entidade. E assim, é fazer o bem sem olhar quem. O momento desse é um momento de solidariedade. A gente tem que refletir com mais racionalidade para tentar achar uma solução melhor para todo mundo, né? E é isso. Eu queria agradecer. Foi muito bom rever aqui muitos, o Fábio da Paraíba, o Everton lá do Ceará, muito bom, e o próprio Nilson, muito bom rever vocês. E a minha sugestão que eu deixo é que a gente faça mais eventos como esse aí, enquanto a gente não consegue voltar às nossas convenções, à normalidade. Muito bom te ver, viu, presidente Lito? Você está muito bem, está sempre muito jovem, muito bom. Muito obrigado, um abraço. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Neto, até falar para você, a gente aqui em Mato Grosso usou o seu documento e a gente levou para o governador ontem. Há uma possibilidade dele abrir para a gente aqui também, né? Graças à sua iniciativa, a gente aproveitou ela como modelo e apresentamos aqui em Mato Grosso. Eu acho que devemos ter notícia boa para a semana que vem, graças à sua iniciativa aí, que foi muito importante para todo o grupo, né? E também estamos com o Detran, parece que ele já vai abrir para a gente grandes possibilidades aí. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Wilson, relativa à possibilidade desses subsídios de financiamentos, de aporte financeiro que eles estão oferecendo para os pequenos comerciantes. Se há a possibilidade desses bancos, né, no caso das financeiras, de serem intermediárias desses subsídios, porque elas, naturalmente, como o seu Elídio já propôs, a gente está acompanhando, delas serem parceiras nessa situação, não de prover exatamente o recurso, mas de ser intermediária entre o Estado, né, no caso a federação, e a ponta, que é o pequeno lojista. Essa é a primeira pergunta, se há essa possibilidade. E a segunda é justamente com relação ao crédito, né? A gente sabe que muito lojista pequeno, ele infelizmente, ou ele deve o ICMS, ou ele deve a prefeitura, ele está, por algum motivo, ele está, às vezes, impedido por não ter uma ficha, né, vamos dizer assim, muito boa. E se isso impede, no caso, vocês oferecerem esse aporte financeiro, já é outra questão, de que essas lojas menores, né, que estão aí em volta da gente, tenham possibilidade de conseguir o crédito. Mas, inicialmente, a grande dúvida é se vocês conseguem fazer essa relação com o governo, com esses bancos oficiais, né, Banco do Brasil, Base, etc., que dizem vão oferecer esse crédito, se há como a gente, através de vocês, da FENALT, fazer essa relação de subsídios federais com a ponta, que são os pequenos lojistas, através de vocês financeiras. Ricardo, não. Respondendo à sua primeira pergunta, infelizmente não, pelo menos olhando para o Banco PAN,
porque você precisa, para você ser um repassador do governo, você precisa ter essa relação com o BNDES. Se aplica muito a bancos que operam com Finame, essa coisa toda, que essa relação já existe, tá? Nós do Banco Pan, por exemplo, nós não temos qualquer relação de repasse de Finame ou qualquer uma outra com o BNDES. Então, dificilmente nós conseguiríamos colocar isso em prática, tá? Na segunda pergunta sua, a questão do comportamento do lojista em si ou da empresa dela se impacta num possível abertura de crédito? Impacta, infelizmente impacta, Ricardo. Eu acho que não necessariamente a questão de imposto, tá? A gente, quando vai analisar um crédito ou a renovação de uma relação com uma loja, o imposto tem um peso, mas é um peso muito pequeno nessa situação, porque a gente sabe que tem muita renegociação, tem muita coisa andando e que faz parte do empresariado como um todo. Mas o que vai pesar, assim, é cheque sem fundo, é protesto, é o padrão de crédito normal. Isso, sim, vai pesar, não resta a menor dúvida, tá? Agora, eu queria deixar muito claro, assim, o Banco Pan não terá condição de fomentar todo o mercado. Infelizmente, não terá. A gente ainda não chegou num consenso de quantas lojas nós vamos conseguir atender no país, nem quais todos, se a gente atinge todos os mercados, ou se a gente centra munição ou fogo em alguns mercados, já que a gente tem uma escassez de recurso para isso, mas a gente vai tentar salvar o máximo que a gente, não é salvar, atender o máximo que a gente puder. Mas aproveitando a provocação do Ricardo, a gente tem interlocução razoável, para não dizer íntima, porque não é, né, mas a gente tem uma interlocução bem interessante com a Casa Civil e com o Ministério da Fazenda, e todas as vezes que a gente falou um pouco sobre isso, falando da categoria, as respostas são duas. A primeira resposta é: quando abrir e fechar, vocês têm que se reportar. O governo não vai tomar uma decisão que comece a abrir mais um conflito, além de todos os que existem, com o Supremo em cima da liminar do Marco Aurélio. Então, cada cidade, cada estado vai ter a liberdade de regular o seu mercado. Esse é um lado. Por isso que a gente recomenda a mesma recomendação, o mesmo remédio, vamos dizer assim, serve para os dois. O outro problema é que quando a gente começa a falar da categoria para esses dois órgãos, os dois órgãos nos respondem o seguinte: a gente enxerga você como o comércio. Então, dificilmente o governo vai soltar uma medida exclusiva para o segmento de veículos, de comércio de veículos, como dificilmente o governo vai soltar uma medida exclusiva para o turismo ou para A, para B, para C. O governo, quando faz a análise, ele faz a análise do mercado e do comércio. E quando ele olha para o comércio, ele olha em lojas de varejo, lojas de linha branca, linha marrom, lojas de automóveis, lojas de barcos, segmento de passagens, enfim, ele olha a gente como um comércio. Essa é a visão do governo federal. Tá? Mesmo com a interlocução que a gente tem, eles olham especificamente. Então, todas as vezes que a gente começa a dialogar, a resposta é: conversem com a FEComércio, porque a FEComércio, a âmbito estadual, dialoga com governos estaduais, e a FEComércio, no geral, conversa com a gente para medidas para o comércio. Só para vocês entenderem que essa interlocução está sendo feita, esse diálogo está sendo provocado, mas as respostas que a gente tem é o seguinte: o governo federal ele olha num horizonte muito mais vasto e muito mais longo do que pequenos segmentos ou grandes segmentos, né? Quando ele olha para a indústria é uma coisa, quando ele olha para a agricultura é uma coisa, e quando ele olha para o comércio é uma coisa, para a saúde é uma coisa. Então, ele não olha especificamente para a saúde, para hospitais de pequeno ou não sei o que, ele olha para a saúde. Então, é basicamente isso. É assim, nós vamos passar por um vale profundo aí, mas é como você falou, ou vai ser um U ou vai ser um V, e a cara do V está mais desenhada do que a do U, né? E isso é só para quem trabalha com gráfico, U e V é uma linguagem comum, mas a saída vai ser como bater no fundo do poço e subir. Então, acho que é muito propício isso que você está falando. Então, teve um cara que me perguntou,
Teve um cara que me perguntou assim, Will, você acha que no fundo do poço tem ralo ou tem mola? Tem mola. Tem que ter mola. Tem mola. Tem que ter mola. Ralo não tem mais. Tem mola. Ainda sobre esse estudo da China, uma das coisas que eles estão verificando lá agora, isso ainda não está refletido em números, mas o que eles estão falando agora é que, assim, pessoas que falam assim, ok, você vai pegar um Uber, você vai entrar num carro que você nem sabe quem esteve lá, você nem sabe o que acontece com o motorista que está fazendo lá. Então, parece assim que houve uma reação de vendas de veículos usados e de veículos de uma maneira geral bem interessante na saída, né? Por quê? Porque as pessoas vão precisar se locomover de um jeito ou de outro, e quem precisa vai ter que achar uma solução. E o Uber, que vinha sendo uma solução muito boa, está começando a ser repensado também. Então, tudo na vida está mudando muito, muito rapidamente. Bom dia a todos aí. Eu acho que a fala de Wilson contemplou a todos aí, mas assim, só para efeito de números, Wilson, essa questão do IOF, vamos para valores. Uma prestação de R$1.000 vai ficar em quanto se tem o IOF? Não consigo te dizer, Fábio. Não consigo. Porque você tinha 2 IOF ali dentro, né? O governo cobrava... Puta, quanto era, meu Deus? Eu não sei, porque o IOF ele varia muito de acordo com prazo, de acordo com percentual financiado. Tinha N variáveis, não era um valor fixo, entendeu? Então não dá para te responder, não. Não dá. Mas ela reduz. O que vale é assim, vai diminuir, ponto. Agora, eu não consigo te precisar o quanto. Eu ia só fazer um comentário sobre o IOF, porque o IOF nos dá desculpa perfeita para voltar a falar com os clientes que estiveram pensando em comprar veículos. Assim, aproveite agora. Porque assim, foi tirado o IOF. Se ele é grande ou pequeno, nós vamos ver na hora que fizer a parcela. Mas você tem alguma coisa a dizer. É a mesma coisa que o tanque cheio em outros momentos, né? Ajuda você voltar na comunicação e estimular o cliente, porque assim, tem uma coisa nova aqui para você. É um argumento de venda, com certeza. Parabenizar o Neto aí de Brasília pela iniciativa e pelo sucesso. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que o momento é complicado, mas é um momento de aprendizado, é um momento de se reinventar, é um momento de encontrar alternativas e encontrar soluções que sirvam não só para hoje, mas que sirvam para o futuro. Nisso, eu acho que toda dificuldade que a gente passa na vida, ela serve muito para a gente repensar na forma de atuar, de agir, de se comportar, e a gente aprende muito na dor. A dor ensina muito a gente. Tem até um ditado que fala que a dor ensina a gemer. Mas é exatamente isso, a gente aprende muito durante esses períodos. E, na boa, nós somos calejados, essa nossa geração está calejada de passar por crise, de passar por situações difíceis, de se reinventar e de sair cada vez mais forte lá na frente. E é nisso que eu acredito. No mais, vocês fiquem certos de uma coisa, eu sou não só um apaixonado pelo que eu faço, mas um apaixonado pela classe de vocês. Eu faço isso, convivo com vocês há 34 anos, sou literalmente apaixonado por esse mundo de venda, respeito muito a classe de vocês, e o que eu puder fazer aqui à frente do Banco Pan, para que nos ajude, para que ajude a todos, ou pelo menos a grande parte, a sair mais forte desse negócio, podem ficar certo. Estou inteiro dispor de vocês. Se vocês quiserem bater papo fechado, aberto, fazer live, conversar, estender esse papo nosso para quem vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu estou às ordens com vocês. Eu tenho uma agenda bem puxada, mas eu procuro adequar de um jeito ou de outro para que consiga atender, que eu acho que a classe de revendedores de veículos, para mim, é prioridade nesse momento. Então, estou inteiro disposto de vocês. Espero que todos nós consigamos sair disso, primeiro com saúde, para que no segundo semestre a gente possa fazer uma grande comemoração, abrindo não só Heineken, mas abrindo também umas coronazinhas para a gente tomar. Boa. Wilson. Alô, Wilson. Oi, Lídio, fala. Agora eu estou te vendo. Eu quero te agradecer imensamente. Você é um grande parceiro e você veio hoje com uma fala entusiasmando a todos. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em saber
que vamos sair rapidamente do fundo do túnel, viu? Muito obrigado e sucesso para todos aí. Um grande abraço. Outro, Lídio. Tchau, meu amigo. Tchau, boa sorte aí, pessoal. Valeu. Eu queria fazer uma pergunta, por favor. O Renato, aqui de São Luís, Maranhão. Ô, Renato, Diga, Renato. fala aí. Seria direcionado ao Neto, aí de Brasília, que já está um pouco mais avançado em relação ao funcionamento. Na verdade, seriam duas questões, né? Se foi imposto algum tipo de horário, né, para funcionamento e quantidade de clientes na loja e alguns cuidados que devem ser tomados, né, em relação a essa questão da pandemia. E também em relação ao Detran, se ele vai funcionar remoto ou normalmente ao público. Você já tem alguma posição em relação a isso? Eu queria que você pudesse compartilhar. Também outra questão, em relação aos concessionários, se eles também entraram na mesma essa mesma exceção aí das lojas de usados aí no Distrito Federal. Renato, primeiro é um prazer falar contigo, né? E quero dizer o seguinte, vou tentar responder as perguntas aqui. Você fez 3 perguntas, né? Isso, simultâneas. A questão do prazo estipulado, horário, etc., não tem. O decreto ele saiu um pouco genérico, mas a gente entendeu que pode abrir a loja normal desde que priorize os atendimentos por agendamento, certo? Até porque a gente não tem muito fluxo de cliente na rua. Ontem foi o primeiro dia, a reclamação é geral, né? Porque teve empresários que não receberam nenhum cliente na loja. O que eu estou orientando o meu associado e a minha categoria, que trabalha a carteira de cliente, é um trabalho que já vinha sendo desenvolvido em todo o Brasil, que é a tal da prospecção, né? Então, é isso que eu estou orientando eles, trabalhar essa prospecção, trabalhar muito e investir muito agora no segmento de internet para que os consumidores possam chegar até a loja. Nós estamos fazendo vídeos de divulgação e post também na nossa rede social, no seguinte sentido, de que o cliente compra, financia, assina o contrato digitalmente e recebe o carro na casa dele, né? Então, assim, a gente está tendo uma adesão muito grande em relação a essa parte aí. Estamos divulgando também a higienização dos itens, onde tem mais contato com o cliente no carro, como volante, alavanca de marcha, maçaneta, etc. Aí você me pergunta, todos vão cumprir isso? Eu não sei. Mas é uma determinação do governo e uma orientação da associação. Certo? Quanto à questão que você perguntou das concessionárias, foi liberado para todo o segmento, porque o pedido que eu fiz, o Sincodiv também fez. E aí, naturalmente, que foi atendido todo o segmento da cadeia de veículos. Certo? Nós temos hoje no Distrito Federal mais de 600 lojas e essas lojas geram mais de 10 mil empregos diretos. Então, isso foi um argumento muito forte ao nosso pedido aqui para o governador que conseguiu essa liberação. Além do mais, que você observa que você vai nos supermercados, estão todos lotados, né? Então, assim, as nossas lojas não geram fluxo de cliente assim para ter aglomeração. E foi um argumento também que utilizamos, que nós temos lojas amplas, mas a venda hoje direta ela já é através da internet. Então, isso não vai trazer tanto problema para a questão de saúde. Os nossos colaboradores estão trabalhando de máscaras e álcool em gel por todas as lojas estão espalhados. Quanto à questão do Detran, aqui em Brasília tem um sistema que a partir de 24 vistorias, o empresário compra esse pacote e o Detran faz a vistoria na própria empresa, sem que tenha que levar o carro ao Detran. Então, o que eu fiz? Como o fluxo de venda diminuiu muito, então eu pedi que fosse aberta uma exceção para 7 carros, essa vistoria. E esses 7 carros possam ser divididos entre 2 ou 3 lojistas, entendeu? Então, isso também vai facilitar muito a questão de o Detran fazer essa vistoria. A abertura ao público, o governador já me indicou hoje pela manhã que vai ser quase impossível essa liberação. Mas a gente vai conseguir essa Então, a abertura, no caso, desculpa, a abertura, no caso, vai ser ao credenciado, ao despachante. Vai ser ao empresário, de uma forma geral, sem o despachante. Não há necessidade de ter o despachante nesse caso, né? Apesar que em Brasília a gente utiliza muito esse serviço. Tem um serviço de despachante dentro da própria associação para atender todos os nossos associados. Tá. Obrigado, Neto. Agradeço. Um abraço a todos aí também, viu? É um prazer falar com todos vocês. Eu acho ótimo esse trabalho, porque acho que dá uma oportunidade de trocar experiências. Eu tenho certeza que esse é um momento de criatividade, onde cada um vai colocar um ingrediente a mais
e a gente vai fazer um prato muito bom para o setor automotivo de usados, para os multimarcas. E acho que esse é um momento muito rico, difícil, mas muito rico. Senhores, foi um prazer falar com vocês todos e espero que a gente logo, logo veja os números mostrando a subida. Ok. Muito bom. Um abraço. Experiência maravilhosa a todos um grande abraço e vamos ver se vamos ter um número maior de presidentes presentes na próxima, ok? Um grande abraço a todos. Tchau, presidente. Um abraço a todos também. Estou saindo, gente. Tudo de bom. Bom dia, pessoal. Bom dia. Até mais. Forte abraço. E vamos para frente. Pessoal. Até mais.